Bom dia, a graça e a paz a todos. Eu sou o irmão Nilson e nós estamos aqui mais este domingo para participarmos juntos da Escola Bíblica Dominical e fazer esta conversa que a gente faz todas as manhãs, né? Ou às vezes à tarde. Hoje, por exemplo, meus irmãos, nós estamos com um probleminha técnico, né? Aqui, então a gente não vai conseguir transmitir essa aula online, né, ao vivo. Porém, no entanto, todavia, você vai poder ver, né, aí quantas vezes você quiser. Isso é bom demais, né? E você esteja participando conosco a partir do momento em que você esteja ouvindo e assistindo este vídeo, né? Antes de mais nada, eu quero orar, né? Vamos orar juntos aqui. E já a gente vai estar iniciando essa escola bíblica dominical. Curve suas cabeças e oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que Tu és em nossa vida. Amém. E tudo aquilo que Tu tem feito na nossa vida. Amém. Te agradecemos, Senhor, pela chuva que caiu, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela nossa vida. Te agradecemos por este domingo. Te agradecemos pela oportunidade de poder, Senhor, falar da Tua palavra, ouvir a Tua palavra e participar da mesma. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar a praticar, Senhor, as Tuas verdades. Pai, ilumina a nossa mente e abre o nosso coração para que, Senhor, possamos receber aquilo que é a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos, orando pela vida de todos os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Bom, nós estamos aqui mais uma vez, né, e com a minha fiel companheira aqui de Escola Bíblica Dominical, pastora Bia, que sempre está conosco aqui, né, nos ajudando e fazendo essa conversa aqui, e tem sido muito bom, viu, pastora? Graças a Deus, Deus tem trabalhado nesse propósito, né, de Escola Bíblica Dominical, nesse novo modelo. Amém. E que bom, né, podermos estar juntos. Então eu quero já passar para ti, para tu fazer as suas considerações iniciais, né? Já que nós ficamos um domingo, que foi o domingo do Dia dos Pais, sem a escola bíblica, né? Que a gente deu oportunidade ali, um tempo a mais para os pais estarem com a sua família. Espero que você tenha aproveitado, né? Esse domingo, né? Estando aí com a família, esse tempinho a mais, para dormir um pouquinho mais, quem sabe, né? E que Deus abençoe a sua vida. Pastora Bia. Bom dia, graça e paz para você que está aí nos acompanhando. Eu quero só te lembrar, se inscreve no canal, curte, para que a gente possa compartilhar isso com mais pessoas, né? E hoje o nosso tema é um tema muito gostoso, algo que a gente precisa parar mais para pensar, que é Maria, uma mulher agraciada. Olha que bênção, né? Nós temos muitos modelos de pessoas e hoje nós estamos olhando para Maria, né? E aí a lição ela começa falando que na trajetória da vida de Jesus, né, havia muitas pessoas que se destacaram pela grande relevância na missão de Jesus, e Maria é uma delas, né? Uma jovem, gente, né? E a Bíblia deixa isso bem claro, uma jovem, né, que foi convidada a fazer parte de algo maravilhoso, de algo extraordinário, que foi o nascimento de Jesus, que foi a vinda do nosso Salvador para cá. E que privilégio, né, a gente poder olhar que Deus nesse projeto, nessa trajetória, Ele uniu desde o jovem, né, o ancião e todo mundo nesse momento para que a salvação encontrasse. Eu vejo o Senhor fazendo ligando as gerações e mostrando, né? Tem eu estou participando de um curso onde a preletora, ela chama Alexandra, ela fala que Deus ministrou o coração dela, que tudo que está na Bíblia, cada palavra tem um significado, e às vezes a gente não presta atenção nos significados, e Deus, Ele na trajetória da vida de Jesus, Ele usa pessoas e Ele usou gerações, porque uma geração abençoa a outra geração, uma geração, né, prepara para que a outra geração se estabeleça. E Maria vem representando a força jovem, né? A intensidade dos jovens, aquilo que os jovens podem fazer, porque o jovem é destemido, ele não tem medo, ele ouve uma profecia, ele rompe,
a gente já, os cabelinhos mais branquinhos, mais experiente, tem pera lá, vamos considerar. Vamos analisar. Não que é ruim, muito pelo contrário, é experiência. Mas quando a gente une a força jovem e a experiência, nossa, que explosão. Que bênção que é. E como a pastora disse aqui, esse tema que é um tema assim muito gostoso de se falar, né? Sim. Falar da vida de Maria, né? É algo assim muito gostoso. Estudar sobre a vida dela é sensacional, irmãos. Eu sei que vocês já tiveram essa sensação, mas, né, se aprofundar nesse tema e você entender como que era a vivência, a vida dela, o que ela passou, quais foram os momentos mais marcantes na vida dela, é algo que traz pra gente um ensino muito grande, Sim. né? E eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas. O capítulo é o capítulo de número 20, o capítulo 1, e o versículo é 26 ao 38, né? Que vai falar da anunciação, né? De como chega o anjo e diz para Maria que ela seria a mãe do Salvador. Meu Jesus, né? Eu quero ler com você. Pega a sua Bíblia aí, o seu aplicativo no celular, abra lá em Lucas 1, versículos 26 ao 38, tá? O texto bíblico diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Guarde isso na sua cabeça, Nazaré. A uma virgem desposada do certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá, dará à luz a um filho, e chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com um homem algum. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas suas promessas. Talvez sua Bíblia está dizendo em todas as coisas, né? Mas aqui está escrito promessas. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Uau. Amém, meu querido? Que texto lindo e que coisa maravilhosa de se imaginar. O autor, ele começa dizendo assim, o autor da lição de hoje, né? Ele começa dizendo assim: na trajetória de vida de Jesus, algumas pessoas se destacam por sua grande relevância e participação na missão recebida pelo Filho de Deus. Dentre estas está Maria, escolhida para ser mãe do Salvador. Nesse estudo veremos que Maria compreendeu não somente o papel de mãe, mas também de serva, e por isso tornou-se discípula do Senhor. Que lindo. Pastora, vamos viajar lá para a época, para os tempos de Jesus? Para a gente falar um pouco dessa mulher e como mulher, né? Maria, pense bem, ela era uma jovem, como a pastora disse. Segundo a história, diz que um casamento naquela época poderia, a pessoa poderia ser desposada. Sim. E isso acontecia geralmente entre 12 e 15 anos.
né? Então a gente calcula que Maria tem uma idade ali de 14 a 15 anos, quando ela foi desposada para José, ou seja, ela foi dada como esposa para José, porém eles ainda estavam no tempo do dote, ainda estava separado, estava desposado. Uma criança, uma pessoa podia ser prometida a outra naquela época desde a infância. Sim. Com 3, porque o casamento naquela época era muito diferente do nosso hoje, né, pessoal? Hoje as pessoas se olham, se apaixonam, namoram, noivam e se casam por decisão própria, né? Claro que a gente sabe que há algum tempo houve os arranjos de casamento. Sim. Naquela época isso era muito mais evidente. Então o casamento era mais um acordo de família do que uma coisa de paixão, né, entre si. Então uma criança podia ser prometida, a menina poderia ser prometida ao menino lá na infância. Com 2, 3, 4 anos ela poderia ser prometida. Quando nossos filhos estiverem na idade de casamento, eles dois vão se casar. Isso não queria dizer que a noiva seria obrigada a se casar com um rapaz prometido. Porque se fosse assim, se você for lá em Gênesis, quando o homem de Abraão vai até a casa do pai de Rebeca e diz que quer uma esposa para Isaac da casa dele, ele pergunta para Rebeca: você quer ir com ele? Ou seja, há um consenso ali, você quer mesmo se casar com ele? Então, isso deduz que o casamento, mesmo sendo prometido, podia haver alguma interferência da noiva ali, mas era um acordo entre famílias. Voltando aqui para Maria. Então Maria com 15 anos, prometida a José trabalhando para pagar o dote da família, porque o noivo não se casava se não tivesse um dote para pagar, se ele não tivesse uma certa quantia, que isso era a garantia do pai que a filha seria bem cuidada. Sim. Se o camarada não consegue pagar o dote, ele não vai conseguir prover alimento para minha filha, não vai conseguir, cuidar dela. E era tipo uma indenização também, o dote era tipo uma indenização. Ele vai ter que pagar para mim, porque ele vai tirar uma coisa de mim, que é precioso para mim, então ele vai ter que pagar. Então funcionava mais ou menos assim, só para vocês entenderem a situação que Maria vivia. Ou seja, Maria estava prometida a José, desposada dele, porém não tinha tido contato físico com José. Ela tinha então uma idade média de 15 anos, quando acontece aquilo que nós acabamos de dizer. Não podemos negar de forma nenhuma que Maria era uma mulher, uma moça santa, né? Na ocasião, uma pessoa, uma mulher de Deus, porque Deus olha e vê isso nela. Quando o anjo saúda ela, o anjo diz o quê? Você achou graça, né? Aos olhos de Deus. Então Deus viu alguma coisa diferente em Maria, né? Para que fizesse essa escolha, né, pastor? Então veja bem essa situação. Maria novinha ali, 15 anos de idade, uma menina. Totalmente. E aqui nos bastidores eu e a pastora conversava um pouco sobre o texto, e ela falava assim: e que saudação que o anjo chega de repente, né? E faz com uma menina. Com certeza, agraciada seja. E ela com 15 anos, pensa bem, é claro que, irmãos, ela tinha essa idade, mesmo tendo pouca idade, mas a trajetória dela nos leva a entender que ela era uma menina sim na idade, mas já era uma mulher, já tinha o seu pensamento de mulher, formado já, ela sabia bem onde queria chegar, né? Porque senão Deus também não teria achado graça, né, nela, né, pastor? Pastor, eu quero que, né, você é mulher. Sim. Então, aproveitando isso também, queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse momento em que o anjo chega para Maria e faz essa proposta, né? Sim. Para ela, de gerar mãe de ser mãe do Salvador, né? Que privilégio, né? E o gostoso quando a gente olha para essa história, o que faz a gente olhar para ela como modelo para as nossas vidas. Maria, a história dela, né? A gente entende que muito cedo a gente já pode ser achado diante dos olhos do Senhor como alguém que tem um coração voltado para Ele,
né? Isso me chamou muito a atenção, relendo a história, pensando na história. E como mulher, isso era esse desafio que ela recebeu assustador. Porque para a mulher naquela época, não que hoje seja fácil, mas você gerar uma criança, né? E aí ela corria o risco da morte. Porque eles estavam desposados, né? Havia o contrato, não havia o contato físico, e a lei garantia que se houvesse o adultério nesse período, aquele que adulterou era apedrejado até a morte. E a gravidez, ela é como se fosse a prova do adultério. José fala, ué, tanto que quando a gente continua lendo o texto, José tenta deixar ela em secreto, para que nada aconteça com ela. Olha que homem justo também, né? Com um grande amor, né? Que ele tinha por ela. E aí, para uma mulher, naquela época, onde, né, o casamento era algo, o auge, né? E o casamento ainda continua sendo algo muito importante nas nossas vidas. Mas você, como uma menina, receber um projeto desse, alguém fala assim, olha, é através dele a salvação, né? Esse é o Filho do Altíssimo. Meu Deus, um filho já é precioso demais, né? E Deus tem me feito muito pensar sobre isso, né? Quando a gente recebe um filho, nós que somos mães de meninos, nós estamos preparando o sacerdote de um lar, de uma casa. Nós que somos mãe, né? Eu sou mãe só de menino, mas quem é mãe de menina está preparando a auxiliadora de uma casa, uma outra mulher que vai preparar outros filhos. Como é importante isso para nós mulheres, se a gente entendesse a profundidade daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E Maria tinha isso, porque a cultura, eles eram muito cuidadosos com isso, e ensinar para seus filhos os seus papéis. Então, gente, é algo chocante, e o que ela assusta aqui é com a saudação. O que para Maria ela achou, né? Peraí, saudação é essa? Como assim eu achei graça diante de Deus? Quer dizer o quê? Deus olhou para ela, como Ele olha para mim e para você. E Ele tem olhado, que já pensou que gostou de ser ouvido o próprio Deus? Achei graça em você. Achei em você um coração, que aí a gente pode ir lá para o Salmo, né? Quebrantado e contrito. Que Deus não resiste. Que delícia isso, que delícia, né? Meu Deus do céu. Que bom. E assim, observando enquanto a pastora falava aqui sobre José, deixando ela em secreto. Meu né? Deus. Porque veja bem, após essa saudação que a pastora falou, que é uma coisa, né, assim, extraordinária para um anjo, porque a Bíblia está falando que foi o próprio anjo Gabriel, sim, que é o mensageiro de Deus, né? Chega para ela e fala isso. Ele faz uma saudação para ela. E quando alguém encontrava graça aos olhos de Deus, o anjo chegava na frente da pessoa. E por isso que ela se assustou. Falou, poxa, é um anjo aqui. Não é qualquer um. É um anjo que está me dizendo isso. Porém, veja aqui uma coisa interessante, que ela faz uma pergunta para o anjo, né? Dizendo assim, mas como vai ser isso, cara? Porque eu entendo, né, que você veio até aqui trazer essa mensagem para mim, só que eu estou desposada do meu marido, José, e eu não tenho relação com ele, né, eu não tive relação sexual com ele, e eu não estou entendendo ainda. Como? Como é que isso vai acontecer? Aí o anjo fala para ela, Maria, não temas. Porque na cabeça dela passou todo um filme ali. Ela falou, peraí, se acontecer alguma coisa, eu ainda estando desposado, eu posso ser, né, apedrejada, como a pastora disse, tida como uma mulher adúltera, né? E as consequências que eu vou sofrer. Vai ser uma vergonha não só para mim, mas também vai ser uma vergonha para toda a minha família. Né? Era uma coisa que envolvia todas aquelas pessoas ali. E Nazaré, gente, veja bem, Nazaré é uma cidade muito menor que Ribeirão do Pinhal. Sim. Os historiadores dizem que Nazaré tinha a sua extensão de 700 a 900 metros. Era como diz, uma cidade de primeira. Se fosse no dia de hoje, né? Engata a primeira num carro, não dá tempo de engatar a segunda, já saiu do outro lado. Até que Jesus lá na frente, quando Jesus está ministrando a palavra, alguém pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E veja bem, Deus desce lá e escolhe uma mulher, uma menina, né, de Nazaré, por favor, de família pobre, humilde,
A vila de Nazaré era de pessoas humildes, era poucas casas e Deus escolhe ela. Poxa, que filme que passou na cabeça de Maria ali, pô, mas tem tantas cidades maiores, né? Aqui tem tantas pessoas mais... Me explica como é que vai ser essa situação. Eu gerar a mãe do Salvador? O anjo diz, ó, o Espírito de Deus descerá sobre ti, a sua sombra te envolverá e você vai conceber, você vai ficar grávida. Interessante, pastor, algo que me chama a atenção nesse texto todo, sabe o que é? É que o anjo espera a resposta de Maria. Sim, ele podia ter ido embora. Ele podia ter falado isso, né? Fala assim, ó, vai ser isso e pronto, acabou. Tchau. Tchau e espera aí que vai acontecer. Fica com isso. esse barulho na sua cabeça. Mas o anjo tranquiliza ela, não temas, Maria. Ou seja, o anjo estava falando, Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai proteger esse menino, Deus vai proteger você, Deus vai proteger o seu marido, Deus vai cuidar de você. Essas palavras que o anjo dirige a ela dizendo não temas, era isso. Deus já está cuidando de tudo. E ele espera a resposta. E lá na Bíblia, né, no versículo 38, que é o último que nós lemos aqui, ele está dizendo assim: então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aí sim o anjo se ausentou dela. E olha a tradução que eu estou aqui fala assim: eu sou uma serva de Deus. E olha a outra parte: que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. Amém. Presta atenção nisso. Olha que coisa mais linda dessa moça. Quando a gente fala dessa moça, dessa mulher, né, que para nós é um exemplo, isso a gente está falando hoje aqui. Sim. Que coisa mais linda é a pessoa se colocar à disposição de Deus. Mesmo sabendo que algumas consequências teria. Porque Maria fica grávida e ela ainda continua um tempo ali. Naquela cidade, e a barriga vem crescendo. Com certeza. Eu quero que você vá até lá, irmãos, e comece a imaginar os olhares das pessoas para a barriga de Maria. Pensa bem as línguas nervosas das vizinhas, que provavelmente seria quase todas elas suas parentas, ou amigas muito próximas, por ser uma vila muito pequena de Nazaré. O olhar preconceituoso para aquela pessoa e a dúvida, né? Quando José tenta deixar em secreto lá no comecinho, José demonstra o amor, porque somente o noivo poderia levantar essa questão contra a noiva. Sim. Somente o noivo poderia ir e buscar justiça por isso. Então ele fala, se eu sumir, desaparecer, não vai acontecer nada com Maria. Porém, pensa bem os olhares como que era para ela, as dúvidas como que era. Sim. Chegou um tempo que ela teve que ir para a casa de Isabel. Ela rapidamente foi para a casa de Isabel e passou um tempo lá, né, na sua gestação, ali acompanhada de Isabel, e Isabel cuidou dela. Mas o que me chama a atenção na vida dela é essa vontade, essa disposição, né, de se entregar a Deus, mesmo sabendo das consequências. Porém ela dizia, faça a sua vontade, Senhor, eu sou sua serva, eu sou temente a Deus, e eu estou aqui, me disponho para que aconteça em mim tudo o que o Senhor falou. Lindo demais. E como às vezes é difícil para a gente ter essa mesma aceitação, né? Por isso que Maria sim é agraciada, por isso sim que Maria merece, né, o destaque que ela tem na palavra de Deus. Sim, com certeza. Por isso que ela é um modelo de fé para as nossas vidas. Um modelo de alguém que ouviu a palavra de Deus, ouviu um desafio gigantesco até para a sua idade, para a sua maturidade, por ser mulher. A gente tem que entender que naquela época a mulher não tinha tanta liberdade como nós mulheres hoje temos, né? E aí a gente pode lembrar que a mulher não era saudada. Gente, as pessoas chegavam, elas não cumprimentavam as mulheres. Então, e aí quando ela é saudada pelo anjo, o espanto dela de, opa, pera lá. Há algo acontecendo e é algo sobrenatural nesse lugar, né? Jesus vem para isso, né? Ele vem para trazer todos, para que todos entendam que homem e mulher, eles têm o mesmo valor para Deus, né? Começando por quem foi escolhida para gerar, né? Uma menina, né? Numa cidade onde ninguém dá valor, e aí a gente olha para Deus mostrando assim, o valor que cada um de nós tem.
Nós temos valor para o Senhor. Quem tira o nosso valor somos nós mesmos. Quando nós duvidamos do que Deus pode fazer, de quem Deus é, de quem nós somos para Ele, e nós mesmos, quando nós resolvemos abandonar as nossas vidas e entrar no pecado, nós tiramos o valor da nossa vida. Nós paramos de crer no valor. Porque Deus, mesmo quando a gente está em pecado, Ele continua dando valor, resolve morrer por nós. Que está lá no Salmo 65, fala isso, né? Lindo demais. Lindo. Gente, eu só quero abrir um parênteses aqui, e assim, como nós estamos fazendo um estudo, e no estudo a gente tem uma base, que é dessa lição aqui, que são, né, as pessoas que deixam para nós um legado, então a gente entrou um pouco, né, na história de Maria, porém a gente não fez aquele estudo sistemático que eu costumo dizer. Se você ainda ficar com dúvida na trajetória de Maria, na vida de Maria, você pode entrar em contato com a pastora. Pode também entrar em contato com a pastora, pode entrar em contato comigo e nós vamos conversar sobre esse assunto e esclarecer algumas coisas mais, né, que é aquilo que a gente puder, esclarecer algumas coisas mais que você não entende. Por enquanto nós vamos nos ater ao exemplo de Maria, porém há muita coisa na vida dela, né, e na trajetória dela, visto que ela tenha morrido aproximadamente entre os 50 e 60 anos, então essa mulher viveu muita coisa durante a trajetória. Mas hoje a gente vai se ater ao exemplo de fé dela, ao exemplo de o legado que ela nos deixou, né? Mas tem muita coisa de história aí legal para a gente conversar, se você quiser. Pode me mandar um áudio, pode, né, você que tem telefone, pode deixar nos comentários aqui, né? Eu gostaria de saber mais, tal. A gente depois conversa sobre esse assunto. Voltando para Maria como exemplo de fé. Nós já falamos sobre, né, como tudo aconteceu, né, pastora? E aqui o autor da lição, na palavra que ilumina a vida, né, ele diz assim: Maria colocou sua vida à disposição do Senhor e é apresentada nas Escrituras como a mãe e discípula de Jesus, que serve para nós como um modelo de fé e obediência de humildade. Então, primeiro de tudo, Maria é exemplo de fé. Com certeza. Né? Aí a gente fala, mas por que fé? Porque a pessoa, para olhar e encarar tudo que ela ia ter que passar, ela tinha que ter muita fé em Deus. Sim, e como ela conseguiu descansar o coração dela, mesmo sabendo tudo o que poderia acontecer. O anjo falou para ela, tenha fé, né? Para Deus não há impossível. Ela falou, que aconteça como que você falou. Gente, ela descansou. É o que a Bíblia fala pra gente, né? Pra gente descansar no Senhor. Se tem alguém que ensina isso, é ela. Que aconteça como você falou. E a gente observa ela em outros momentos, que conforme Jesus ia crescendo, ela ia guardando no coração, né, aquilo que ela ia observando. Então a questão é, ela aceitou o desafio e creu. Vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou. É fé. Fé. E assim, veja bem, a fé dela onde foi de ver as coisas impossíveis, né? Porque no livro de Hebreus diz, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, você não viu acontecer ainda, mas tem certeza que vai acontecer. Quando o anjo disse que ela ficaria grávida, estando desposada de José, meu irmão, hoje nós temos muitos métodos para uma mulher engravidar, não é? Mas naquela época só havia um. Exatamente. Né? E os irmãos sabem muito bem qual era o método, né, para uma mulher engravidar. Porém, ela teve fé. Ela falou, se o anjo falou isso, se Deus falou isso, agora eu tenho certeza. Eu ainda não vi, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Amém. É isso mesmo. Né? Eu tenho certeza do que vai acontecer. Então eu abro a minha vida aqui para que Deus faça em mim. Amém. O que bem quer, né? Então primeiro ela teve fé para ver tudo isso. Eu acho que Maria já começou a visualizar o menininho ali. Sim. E uma coisa que eu acho interessante também, pastor, e eu tenho que falar, pode entrar. Eu acho que eu tenho que falar aqui veja bem que ela foi privada de algumas coisas, né? Sim. Porque ela sendo mãe de Salvador, primeiro que o anjo chega para ela e fala assim, você vai ser mãe de um menino. Então já estava decretado que era um menino que ela ia ter. Aí o anjo vai mais além para ela e fala assim, você vai pôr o nome dele de Jesus. Sim.
Ela não pôde escolher nenhum nome do filho. Como a gente sonha, como a gente pensa, né, na questão do nome. Fica às vezes planejando, né? Coloca no caderninho, faz combinação de nome de parente, de tal. Eu, né, minha filha mesmo, a mais nova, né? A mais nova, ela é uma combinação de nomes e assim, eu tenho uma sequência de parentes, né, na minha geração de Marias. Minha avó materna é Maria, minha avó paterna é Maria. Minha bisavó materna é Maria e minha bisavó paterna também é Maria. E minha mãe é Maria. E a mãe da Lu, que é minha esposa, minha querida esposa, também é Maria. Olha! Então, nós temos uma filha que se chama Maria, né? A Maria Giovana. Mas assim, eu falo, a gente fica fazendo, fica planejando. Maria foi privada disso. Mas isso não impediu que ela abrisse o coração a Deus. Não. Por isso que ela é também para nós, além de exemplo de fé, ela também é um exemplo de obediência. Com certeza. E aí a primeira coisa que a gente presta atenção é que ela ouviu atentamente tudo que Deus falou ali, né? Tudo que o anjo trouxe para ela. Está lá no versículo 31. E ela se propôs a obedecer. E a obediência, ela entra aí, né? A gente ouve, e, né? Porque se você não ouvir, não prestar atenção, você não vai conseguir fazer. E depois você se propõe a obedecer aquilo que você recebeu, né? Samuel fala isso, né? Que melhor é obedecer do que sacrificar, né? Esse Samuel. Isso. E assim, a obediência dela aqui chega, olha, pastora, beira ao extremo, né? Sim. Porque ser mãe, né, é encarar uma gravidez estando desposada. Sim. Porque o anjo fala, filha, você vai ficar grávida. Mas eu não tive nada com o marido ainda, tal. Encarar uma gravidez já assim, já tinha que ser uma pessoa muito obediente, porque se fosse outra, não encararia essa situação. Se não fosse uma pessoa que tivesse... Eu achei muito interessante, pastor, quando nos bastidores aqui, a pastora me falou e me fez abrir os olhos para essa questão do contato e do entendimento que ela já tinha das coisas de Deus. Sim. Né? Até a pastora citou o marido de Isabel, Sim. né? Que ele mesmo, na hora que fala que a esposa dele ia ficar grávida, ele duvida. Sendo um sacerdote, né? E Maria aqui, ela não duvida, ela só quer entender como vai ser. Sim. Só que depois que o anjo explica como seria, ela então se torna obediente. Ela fala assim, eu encaro esse desafio, em obediência ao meu Deus. Sim. Eu vou encarar esse desafio de encarar uma gravidez, mesmo estando desposada, e vou encarar esse desafio de ser mãe do Salvador. Nossa, que lindo. Gente, naquela época o pessoal não estava esperando um Salvador nascido numa manjedoura, não foi Jesus. Saído lá de Nazaré, como eu disse aqui, como era a cidade de Nazaré, saído de lá não. Eu estava esperando um príncipe montado num cavalo branco com uma espada de fogo, que viesse mudar, um general de guerra, que viesse mudar a história de Israel, né, dos judeus. Porém, não foi isso que aconteceu. Mas Maria, em obediência, ela resolve encarar esse desafio. E ela fala assim, poxa, eu sou obediente a ti, Senhor. Nossa, né? que lindo isso, hein? Venha cumprir em mim. E aí, quando a gente faz isso nas nossas vidas, a gente se abre para uma outra promessa que está na palavra, né? A gente se abre para a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. A gente declara muito isso, né? Qualquer um de nós já declarou isso em algum momento, mas ele tem um mais para isso se cumprir, né? A vontade tem que ser dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente fala, não, porque a vontade de Deus na minha vida, ok, mas é a vontade dele, não é nem a minha, nem a sua, é a dele. E isso só acontece mediante a obediência. Quando a gente obedece e permitimos, olha que legal isso, que a vontade do Senhor se cumpra, aí vem a boa, perfeita e agradável. Que interessante, que coisa maravilhosa isso, né? Deus respeitou também ali, veja bem que Deus respeita o livre-arbítrio de Maria até, porque o anjo fica até o final da resposta, como disse. E graças a Deus que ela foi obediente à voz de Deus, Sim, né? um exemplo lindíssimo. Um exemplo lindíssimo. E além de tudo isso, dela ser obediente à voz de Deus e, como a pastora diz, a agradável e perfeita vontade de Deus, de gerar o Salvador, ela também é para nós um exemplo de humildade. Sim. Né? Porque aqui
ela, naquele momento em que o anjo anuncia para ela que ela seria a mãe do Salvador, preste atenção nisso, irmão. O coração dela não se enche de orgulho. Não. O coração dela não se exalta em momento nenhum. Não. Poderia agora alguém naquele momento, poxa, como a gente vê muitos exemplos, como eu disse assim, eu falo sempre que não quero polemizar as coisas, mas eu sempre acabo polemizando. Isso é de mim. Mas eu falo assim, irmãos, que às vezes a gente vê atitudes muito diferentes da atitude da vida de Maria. Nós vamos observar isso juntamente com a pastora aqui, mas antes disso eu quero dizer, às vezes Deus começa a usar a pessoa, né? Sim. A ali capacitar a pessoa. Seja, vamos colocar coisas que são no ministério da nossa igreja, no louvor, na palavra, no ensino, na administração, seja lá qual for o ministério que você ocupa dentro da igreja, né? na diaconia, na capelania, e Deus começa a usar e começa a trabalhar na vida da pessoa, e de repente a pessoa começa a encher o coração dele de orgulho e achar que ele é mais importante do que todo mundo, e que tudo aquilo está acontecendo porque ele realmente é capaz, ou porque ele realmente é um ser privilegiado. E não né? precisa nem ser dentro da igreja, né, Nilson? É isso. Quando a pessoa prospera, né? A gente, todo mundo já deve ter conhecido alguém ou já passou por isso, de prosperar e se afastar de Deus, de viver uma abundância financeira e isso te roubar a salvação. E que eu acho mais perigoso. Mais perigoso. É porque perder a salvação. E aí, quando você olha para o que nós estamos vivendo, você fala assim: e se Jesus está voltando no meio de tudo isso? Né? Tem uma brincadeira que a gente vê aí no WhatsApp, né? Que Jesus não vai acabar o mundo nem com água, porque ele já acabou uma vez, né? Mas ele vai acabar com fogo. Nós já estamos tudo no álcool, né? Só ele riscar o fósforo. E acabou tudo. Né? Acabou aquele. E se ele está voltando? E se ele está voltando? E é o que a gente espera, né, pastor? Ai, que venha logo. Que venha logo. Mas aqui Maria, gente, veja bem que ela então não ensoberbece o seu coração. Não. Ela continua humilde, sabendo que tudo aquilo foi planejado por Deus e que Deus é maior na vida dela. E que Deus é Deus e que ela é simplesmente uma serva. Observe bem nas palavras finais ali, no versículo 38, quando ela diz, né? Que cumpra-se em mim conforme ela diz no comecinho, aqui está a serva do Senhor. Lindo, hein? Que lindo isso! Ela fala assim, aqui, mesmo depois de ter ouvido que você é a mãe do Salvador, Eu tô com medo. porque eu imagino naquela hora que Deus tenha revelado para ela quão grande seria aquela missão. A Bíblia não dá em detalhes aqui, mas só que ela conhecia bem as profecias. Sim. Porque Isaías já profetizava isso há 700 anos antes do nascimento de Cristo. Quando ele diz, claro que tem uma outra linha de pensamento, teólogos, me entendam, tá? Hoje eu estou falando de Maria. A sua segunda linha de pensamento, que essa profecia de Isaías não seria sobre a Virgem Maria, mas sobre a mulher de Isaías, fica para uma outra hora. Depois a gente pode sentar e conversar. Porém, hoje eu estou falando de Maria, e eu digo que Isaías já profetizava isso há 700 anos antes do nascimento de Cristo. E ele ainda dizia que ele seria o Salvador do mundo, que ele tiraria os cativos das prisões, que ele sararia os doentes, que ele traria salvação ao mundo. Então, Maria sabia de tudo isso. Sabia. Né? E, gente, a humildade é um caminho. E é o caminho daquilo que a gente começou a conversar. É um caminho de fé, obediência, porque eu tenho que crer no que eu estou ouvindo e em quem está falando comigo. Porque senão eu não vou obedecer. Se eu não tiver fé, eu não vou obedecer. E a obediência, ela me faz o quê? Me faz olhar para quem é a autoridade na minha vida. E aí eu reconhecendo que Deus é maior, eu falo, não, Deus, ok. Então, eu tenho que ser humilde. Porque não tem como, né? E aí, qual que é o teste para me saber se eu estou no caminho da humildade? Você tem fé? Vamos olhar para Maria, tem fé? Tem sido obediente ao Senhor e à palavra do Senhor? Aí, e a questão é, não, eu sou humilde, já não é. Não. Se já tiver com esse pensamentinho aí, né? Não é coisa de dizer que não é pecador. E irmãos, eu falei de Isaías, mas a Bíblia toda, desde o Gênesis ao Apocalipse, fala sobre Jesus, né? Claro, mas desde o Gênesis até o Malaquias, profetiza sobre Jesus, em todos os seus livros. Sim. Profetiza sobre Jesus. Então Maria sabia perfeitamente quão grande era a missão, mas não ensoberbeceu o seu coração.
se manteve humilde até o final. E nós vemos isso numa coisa muito marcante, que é lá em João, né? Quando eles foram para um casamento. Tava Maria, Jesus, Todo mundo. todo o pessoal reunido lá no casamento, e vamos daqui, vamos dali, todo mundo festando, né? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Se eu não achar, depois eu passo para você. Eu acho que é João. O primeiro milagre? Deixa eu achar aqui. 2 e 8, não, é 8 e 1. Irmãos, eu vou contar a história, mas está na Bíblia. Depois 2, né? João 2. 2, vamos lá, João 2. De Caná. Isso, olha lá, é no versículo 4. Vou ler esse versículo. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disseram. Veja bem o exemplo de humildade. Aqui Jesus já crescido, né, com 30 anos de idade, estão ali na boda de Caná, reunidos no casamento. E aqui, irmãos, mostra o exemplo de humildade. Ela chega para ele e fala assim: ó, tá tendo um problema aqui, cara. Qual que é o problema, Maria? O vinho acabou. Tem um casamento, gente? Isso era um vexame, né? Acabar o vinho. Né? Até hoje, quando acaba a comida ou a bebida no meio de uma festa de aniversário, num casamento, fica meio complicado. Mas, né, as pessoas, mas naquela época era muito mais forte isso aí, porque também o casamento não durava 2, 3 horas como dura hoje. Durava 7 dias em alguma ocasião. Era uma semana o pessoal festando. Haja vinho, né? E comida para esse povo tudo. Aí Maria chega e fala: acabou. Jesus fala para ela assim: mulher, o que tenho eu contigo? E tem muita gente que acha que com essa frase Jesus está desrespeitando Maria. Irmãos, se você pensa assim, até hoje, que você mude o seu conceito de hoje para frente, que Jesus estava sendo grosseiro com Maria. Não, essa questão de mulher, de chamar a mulher de mulher na época, era uma questão de respeito. Jesus estava sim reconhecendo a autoridade de Maria como mulher ali naquela hora. Não estava falando assim, mulher, ou como se fosse qualquer mulher, não. Estava falando assim: que tenho eu contigo, mulher? Ou mulher, que eu tenho eu contigo? Ser mulher e ter esse privilégio como Maria teve, era algo mais sublime do que se podia imaginar. Jesus não estava sendo grosseiro com ela. Era uma coisa comum de chamar. Se você for no Nordeste, você que é daqui, ou se tem alguém do Nordeste nos assistindo, que é provável que tenha, né, a saber, minha família é a maioria da Paraíba e da Bahia, né, então respeito muito o povo do Nordeste. Mas em algumas regiões assim, mais do interior, todo mundo é homem. A criancinha é homem, a adolescente é homem, a mulher é homem, tudo não faz isso, homem. É cultural. Deixa daquilo, então é uma questão cultural. E isso não é um desrespeito para eles, é questão de cultura. Na época aqui de Jesus também era questão de cultura, então não era grosseria, tá? Entenda isso. Porém, ele fala: não é chegada a minha hora. E o que Maria disse? Rapaz, você vai fazer o que eu estou mandando agora. Maria falou assim para Jesus: eu sou sua mãe, né? Porque se é minha mãe, leva um pé do ouvido. Se é minha mãe, ia ficar zunindo o ouvido. Fica zunindo no ouvido. Mas eu sou sua mãe, né? E você vai multiplicar esse vinho agora. Você vai multiplicar. Deus, ela sabia qual era o lugar dela. Que lindo isso. Que lindo isso, pastora. Como serva ali, e a humildade dela, o que ela disse, é o seguinte, camarada, vocês estão escutando aí? Faz tudo o que ele mandar. Jesus respeita tanto Maria, que Jesus multiplica o vinho. Sim. Lindo, né? Reconheceu também a humildade dela ali. Ela não se soberbeceu, mas disse: faça tudo o que ele mandar. E ele fez, multiplicou e tudo ficou beleza entre família ali. Isso mostra para nós a humildade desta mulher. Então, meu querido, siga os passos que a pastora já falou ali, né? Tenha fé, e que a lição diz para nós também, né? Tenha fé, fé.
seja obediente à palavra de Deus, a Deus, e seja humilde. Desafio bom para começar a semana. Para começar a semana. E nisso, pastor, então nós vamos partindo já para o final, né, dessa vida de Maria, que para nós é um exemplo máximo, né? E eu gostaria que a pastora falasse um pouco mais, né, sobre ela, para nós já irmos caminhando para o final. E a gente já falou sobre ter fé, sobre obediência, a gente já falou sobre humildade, mas tem algo mais que ela na realidade, ela se coloca à disposição do reino de Deus, né? Ela se coloca à disposição para que a vontade de Deus se cumpra através dela. Por quê? Ela, igual, né, a lição fala que ela foi discípula, né? E ela permaneceu fiel a tudo aquilo que Jesus falava. E nós também precisamos, né, estar atentos a tudo isso, a tudo aquilo que Deus tem nos convidado a estar no plano e no projeto dele de reino de Deus. Mas a gente tá indo. Como que a gente faz isso? Permanecendo fiel aos ensinos de Jesus, a própria lição traz isso, né? Perseverando em oração, são atitudes de discípulos e discípulas de Jesus como mestre. Maria foi alguém que fez isso, a gente vê ela. Tanto que quando Jesus está sendo crucificado, ela está lá, aos pés dele, né? Que aí quando Jesus pede para que João cuide dela, né? Ele fala, né? Aí está teu filho, aqui está a tua mãe, né? E ele pede para que ele cuide. Ela não estava longe, gente, né? E ela se manteve crendo em tudo aquilo que Deus tinha falado, através do seu filho, e tudo que ela ouviu o próprio filho falar. Porque para uma mãe ver tudo que o filho passou crendo, né? E crendo assim, é a vontade soberana de Deus. E aí é legal que a gente aprende com ela, porque a gente tem a tendência de, eu me revoltei com Deus. Eu estou revoltado com essa situação. Estou revoltado com o que Deus está fazendo na minha vida. A gente pode dialogar com Deus. Para quê? A lição falou um pouquinho atrás, a gente acabou não comentando. A gente pode conversar com Deus. Fala, Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Me faz entender, para que eu possa me dispor. Não é assim, me explica. Não é assim. Eu quero entender, né? Eu quero entender. E como a pastora disse ali, quantas coisas ela passou junto ao mestre, né? Viu toda a humilhação de Jesus, quando as pessoas o acusavam de demônio. Maria estava ali. E Maria sabia que tinha criado ele muito bem. Eu imagino até, pastor, quando eu vejo Jesus falando das parábolas e contando as histórias, eu imagino quantas vezes Maria contou aquelas mesmas parábolas para Jesus, né? E ele depois repetia e colocava o reino de Deus ali, apresentava o reino de Deus para as pessoas através das parábolas que ele mesmo ensinava. E assim, imagino quando ele foi preso, toda a dor, toda a tortura, a crucificação, como a pastora disse. Mas só que ela foi um exemplo vivo para nós daquilo mesmo que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Ela se negou como mãe. E ali se colocou no lugar de serva. E tomou a sua cruz, e a sua cruz era pesada demais, porque veio o seu filho injustamente ser condenado à morte de cruz. É terrível, como, né? A gente tem dificuldade com a justiça, né? A gente tem dificuldade. E Jesus não. Jesus não. Meus queridos, e agora aqui para nós, já caminhando, né? A gente fala que caminhando por fim, a gente demora 40 minutos. Mas é assim, já caminhando, irmãos, para esse final, eu digo que tem alguma coisa que às vezes a gente precisa fazer justiça ao nome de Maria. A gente vê muitos louvores, e isso é bom que os autores pensem, né? As pessoas que são os compositores, que a gente vê assim, que os jovens têm que ser como Daniel, que os jovens têm que ser como Gideão, que o jovem tem que ser como Abraão, como Isaac, como Davi e tal, né? A gente vê muito isso, e pouco a gente se vê dizendo que as jovens, né? Ou até mesmo os meninos precisam ser como Maria, né? E que entenda que nós não vivemos, mesmo a gente temos divergência às vezes com alguém que vai para o extremo, em que coloca Maria como até quase como salvadora, e aquelas pessoas que às vezes por isso acabam odiando, às vezes tem esse extremo. Tem muita gente que acha, eu vou falar em português claro, que assim, que os nossos irmãos católicos endeusam muito Maria,
E os evangélicos, os protestantes, odeiam Maria. Não, não é isso. A gente tem que parar com isso. Todos nós amamos Maria. Há algumas coisas que nos separam, e é com muito respeito aos nossos irmãos católicos que eu falo isso, né? E assim, falando ainda sobre Maria, porque eu digo assim, hoje há muita empolgação às vezes dos nossos filhos e nossas filhas adolescentes, quando houve uma atriz famosa, uma cantora famosa, e às vezes essas mesmas pessoas tomam a vida dessas como exemplo, e às vezes não tomam a vida de Maria como exemplo de santidade, como exemplo de fé, como exemplo de obediência. Às vezes nós como pai, às vezes falhamos com isso, porque não apresentamos para nossas filhas o exemplo desta mulher, que foi a mãe do nosso Salvador Jesus, que foi a mulher que superou, que passou por todas essas dificuldades, mas se manteve firme e cravou o seu nome nos anais da história, tá? Então é o seguinte, eu acho que Maria merece um destaque como heroína da fé, né? O seu nome merece como heroína da fé. Então eu digo assim, irmãos, que a mesma empolgação que nossos filhos têm quando ouvem uma música ou vê uma atriz do mundo, teria que olhar para Maria com mais assim, com mais brilho nos olhos ainda, porque ela sim é um exemplo de mulher, é um exemplo de juventude, como a pastora disse ali, de adolescência, né? E de juventude, que suportou e foi reconhecida por Deus como uma mulher santa. Agora, meus queridos, dito isso, e como tem pessoas que sim, que professam, não são evangélicos, não são protestantes, são católicos e estão ouvindo a gente agora, eu quero dizer uma coisa para você, e mais uma vez eu vou falar, é com muito respeito que eu vou falar isso. Por que então que às vezes você pensa assim, então por que não se fazem cultos? Ou por que então às vezes nós não enaltecemos tanto o nome de Maria? A gente ama Maria, como a gente disse aqui, a gente colocou todos os pontos que ela é exemplo para nós, porém, irmãos, nós não reconhecemos Maria como intercessora, né? Nós não reconhecemos Maria como salvadora. Por quê? Só um ser divino, na nossa concepção, pode ser salvador desse mundo pecaminoso. Jesus era um ser divino encarnado em homem. Maria era uma mulher santa, mas é humana, tá? Então aquela ideia, meus queridos, de peça-mãe que o filho atende, nós não usamos isso simplesmente porque lá em Timóteo, no capítulo 2 e versículo 5, está escrito um versículo que nos dá a base para não fazer assim, e está escrito assim lá: portanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Entendido? Mas é com muito respeito que eu falo com vocês estas coisas, né? E ela então para nós é um legado, deixa o seu legado de fé, de obediência e de humildade, porém guardada estas restrições de ser humana, santa, mas sem nenhum poder de divindade, humana. Tá? Não sei se a pastora quer fazer mais alguma consideração. Entendo que até aqui caminhando, né, a conclusão ela está bem legal, não sei se você vai ler. Pode ler, pastora, para nós, por favor. Ela fala assim: Maria certamente vivenciou muitas das alegrias e preocupações que a maternidade propicia. Contudo, conservou em seu coração a certeza de que, sendo Jesus o Filho do Deus Altíssimo, ela precisaria olhar para ele também como Salvador. Mesmo sem compreender muitas coisas, guardava os acontecimentos em torno do seu filho em seu coração. Está lá em Lucas 2,15 e Lucas 2,15, 19 e 51. A vida dessa mulher tornou-se assim exemplo de abnegação, dedicação e fé, pelas escolhas que fez ao decidir exaltar o Cristo através da sua vida. Ser discípula e discípulo de Jesus exige dedicação e renúncia. Exige segui-lo em todos os momentos fáceis e difíceis, na alegria e diante da morte. Amém? Amém. Precisa, né? Mais nada. Fechou. Maria, então, é esse o legado que ela deixa para mim e para você, meus queridos.
quero pedir para você mais uma vez, né, que você se inscreva no nosso canal do YouTube e você assista esse vídeo. Pode deixar os seus comentários lá embaixo. Como eu disse aqui, se você quiser saber mais sobre a vida de Maria, nós estamos aí para fazer um esclarecimento melhor e da forma que nós entendemos, tá? Eu peço a Deus que abençoe você e que na sua mente o Espírito Santo possa esclarecer melhor, talvez aquilo que você tenha ficado em dúvida, tá? Mas guarde isso no seu coração. E você jovem que nos ouve, né, que vai assistir e que vai nos ver aí, siga esse exemplo. Amém. Você menina, né? Você adolescente que está começando a sua trajetória agora aí. A gente, como dizia eu, já no alto dos meus 3.9, ainda tem muito que aprender, já passei por muita coisa, porém, a gente sabe quão grande, quão difícil pode ser o caminho de vocês. Mas se vocês olharem atentamente para a vida dessa mulher e seguir esse exemplo da vida desta mulher, de Maria, serão muito mais felizes. Amém. Meus queridos, nós queremos orar pela sua vida, né? Nós vamos pedir para que a pastora esteja orando pela sua vida. E seguinte, se você também deseja, né, que seja orado por alguma coisa por você. A pastora fez isso no culto passado. Eu achei muito interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas não sabem onde buscar, né? E nesse tempo de pandemia, às vezes fica meio perdido. Mas se você tem algum pedido de oração, pode deixar aí nos comentários. Depois a gente vai olhar e vai estar intercedendo pela sua vida, né, pastor? Amém. Então, passo para a pastora estar orando e dando a bênção final. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo. Obrigada porque a tua palavra traz para nós, ó Pai querido, legados de fé através de homens e mulheres. E nós queremos realmente crescer, ó Pai querido, através daquilo que o Senhor tem deixado através da sua palavra, e que nós possamos, ó Paizinho querido, aprender a ter fé, aprender a andar em obediência, em humildade, e que o Senhor possa gerar em nós, ó Pai querido, frutos dignos de arrependimento. E que a graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estamos com você no domingo que vem. Opa! Online daí, se Deus quiser, né? Amém. Deus abençoe.